Olá, por aqui Joel, Dominadores de Desejos 3. Hoje nós vamos com 1 Coríntios 10:13. Passo a ler. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. O Paulo ele fala aqui aos Coríntios, dentro de um contexto explicativo sobre como foi a andança do povo no deserto e como foi o Israel de Deus que muitas vezes pecou, muitas vezes fez coisas que não eram conforme a vontade do Pai Celeste. E ele vai trazer alguns elementos antes nesse contexto. Ele vai falar que não cobicemos as coisas más, que não vivamos em idolatria, que não pratiquemos imoralidade, que não coloquemos o Senhor à prova e que não sejamos murmuradores. Esse está no contexto anterior, dá para ler ali, capítulo 10. E ele vai dizer que todas as tentações são humanas, não foi Deus que colocou isso na vida deles e não é Deus que coloca na nossa vida. Toda tentação é humana, ela parte de nós. Mas o Senhor nos dará livramento. Ele nos ajudará. Como nós falamos nos vídeos anteriores, precisamos nos colocar em arrependimento na presença de Deus, mesmo quando vem o sentimento. E não deixar isso crescer e tomar vulto. Então, quando fala de idolatria aqui, eu queria ressaltar isso. Quando nós falamos de desejos, uma idolatria que é velada, essa é a idolatria do ser humano por si mesmo. Então, quando eu tenho desejos, quando eu vivo por desejos pessoais muito fortes e tudo tem que girar em mim, em minha volta e para mim, isso é idolatria. Eu estou me idolatrando, eu sou o centro. E o centro não tem que ser eu. O centro é o Senhor. O centro é o Senhor e a minha vida ela deveria ser colocada para honra e glória do Senhor e desenvolvimento dos dons que o Senhor me dá, para que seja divulgado o Evangelho e para que eu ame o próximo como a mim mesmo. Mas quando eu idolatro a minha pessoa, querendo que tudo seja para mim, que tudo seja do meu jeito, que todas as coisas sejam como eu quero, eu acabo esquecendo o irmão, eu não o amo. Então, aqui está o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, Jesus falou. Em Tiago capítulo 1, dos versículos 13 até o 15, lá vai dizer: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O princípio aqui que eu quero ressaltar é: eu não sou cristão e não recebi a graça de Deus para a salvação para viver pecando. Pecado gera morte. Esse é o princípio. Eu preciso entender isso. Pecado gera morte. Eu preciso viver em santidade na presença de Deus. Ele não habita onde não há santidade. O princípio aqui é bem interessante porque ele vai contra o que muitas pessoas têm falado de que eu recebi a graça de Deus e posso pecar, posso viver do jeito que for porque não perco a salvação. Vários textos bíblicos, e esse inclusive vai dizer que o pecado gera morte. O pecado gera morte. E quando a Bíblia fala de morte nesse contexto, em tantos outros contextos, é morte espiritual. Alguém que entregou a vida a Jesus e começa a viver dissolutamente, viver em pecado, se não chegar a um arrependimento genuíno, ao longo dos anos ele vai se afastar tanto de Deus que vai acabar pecando contra o Espírito Santo, ele vai desistir da fé, ele vai ser um apóstata. Então eu preciso dominar os meus desejos, eu preciso cuidar com as tentações, eu preciso cuidar com tudo aquilo que permeia o meu coração e a minha mente. Então vejam que a cobiça, ela vai conceber e dar luz ao pecado. E a cobiça tem a ver com os desejos, realmente, aquilo que está no meu coração. Gostaria de salientar de novo, somos em Deus dominadores de desejos, não somos em Deus feitos para viver dissolutamente e viver no pecado. Nós somos pessoas que foram salvas e regeneradas para glorificar o nome do Senhor, para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo e para viver como servos obedientes, fazendo não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Que o Senhor Jesus os abençoe e os guarde e que as bênçãos do Senhor Jesus sejam ricamente derramadas sobre a vida de cada um de vocês e dos seus familiares. Amém. Glória ao Senhor Jesus.